Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. O programa Escola Bíblica está iniciando, trazendo a você uma reflexão da Palavra de Deus. Estamos aqui hoje para abençoar a sua vida com mais uma lição, a lição de número 11, que vai falar sobre o reinado de Ezequias. Você já ouviu falar no rei Ezequias, rei de Judá? Ainda não? Se você ainda não conhece, nunca ouviu falar, hoje você tem a oportunidade de aprender o que Deus realizou na vida deste homem, como Deus usou a vida deste rei, quais foram os atos dele e que lições nós vamos tirar do reinado de Ezequias para a nossa própria vida, tá bom? Você que é professor da escola dominical, pastor, coordenador da escola, você, meu irmão, você, nosso amigo, que está sempre ligado aqui no canal 7.1 da TV Cairós e também aí pela plataforma do YouTube, você conhece já o nosso programa Escola Bíblica. E hoje, contando aqui com os comentários do pastor Elias Gomes, do evangelista Wallach, que você também já conhece e com certeza tem sido abençoado ao longo desse trimestre. Estamos pertinho do final da nossa revista desse trimestre, falando sobre Israel, falando sobre o plano de Deus na vida do povo de Israel, sobre a vida de cada rei, sobre os profetas que ministraram nesse período e que lições nós como igreja, como povo de Deus, podemos tirar. Bom, eu convido você para acompanhar conosco a leitura do textuário da verdade prática e também da leitura bíblica em classe aí na sua tela ou também abrindo a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 18. Vamos ler alguns versículos e também no capítulo 19. O textuário nos diz: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5. Verdade prática nos diz: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. Está aí uma grande lição para todos nós desde já. E a leitura bíblica, como falei, está aqui no segundo livro dos Reis. Vamos para o capítulo 18, versículos de 1 até o 3 e depois do versículo 13 e alguns outros. Acompanhem conosco. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabzaque, pois se pôs em pé e chamou em alta voz em judaico e falou e disse: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, nos diz: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins,
Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Até aqui temos lido a palavra do nosso Deus, você tem acompanhado conosco aí. Nós vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus pela leitura da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse programa, por essa oportunidade que alcança nossas vidas e muitas pessoas que nos assistem nesse momento. Abençoa toda esta lição, abençoa os nossos irmãos que nos assistem, professores da escola bíblica, coordenadores, pastores, obreiros. Abençoa os nossos amigos, Senhor. E aqui na nossa bancada, os nossos comentadores, usa nas tuas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos para a lição de hoje, falando sobre o reinado de Ezequias. Pastor Elias Gomes, bom demais ter o Senhor conosco aqui mais uma vez. Pastor Elias, fique à vontade para nos falar um pouco sobre esse rei muito inusitado, muito festejado, muito citado na Bíblia Sagrada, muitas citações eu vejo aqui na palavra de Deus sobre o rei Ezequias. Eu queria que o Senhor nos falasse um pouquinho sobre ele, esse justo reinado de Ezequias. Graças a Deus, pastor Marco, muito bem. Eu quero agradecer a Deus por esta tão nobre oportunidade, cumprimentá-los com a paz do Senhor, o Senhor, e também evangelista Wallace, e aos irmãos, às irmãs que estão aí do outro lado. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Pois bem, hoje nós estamos aqui para estudar mais uma lição preciosíssima, e hoje a lição trata de alguém que teve uma vida espiritual brilhante na presença de Deus, um reinado próspero, um reinado fecundo, um reinado marcado pelo temor a Deus, e isso justamente porque o rei em si era temente a Deus. Então, o temor de Deus que havia nesse rei, chamado Ezequias, que foi o 12º rei na linhagem dos reis de Judá, no período do reino dividido, ele era muito obediente. Quando se trata de Ezequias, se trata de alguém zeloso, e se trata de alguém que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Só a título de nós relembrarmos novamente que dentre os reis de Israel, ou dos reis que ocuparam o trono no Reino do Norte, nenhum sequer fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas aqui no Reino do Sul, no Reino de Judá, alguns fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Só que Ezequias, ele é um destaque dentre esses mesmo que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, porque foi um dos mais brilhantes pela sua espiritualidade, pelo seu zelo que apresentava diante do Senhor, com as coisas de Deus, perante o povo. E tanto que, segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 5, que é o nosso texto áureo, nos diz muito bem que nem antes e nem depois houve um rei como o rei Ezequias. E versículo de número 5 diz assim: no Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, nem antes e nem depois teve alguém com uma vida espiritual tão próxima de Deus, como alguém que se importou em temer ao Senhor. A palavra de Deus nos faz entender, pastor Marco, que ele se importava em observar os princípios estabelecidos e seguidos
pelo seu pai lá atrás. Eu estou me referindo a Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que, apesar dos seus erros cometidos, era um homem com o coração quebrantado, um homem que tinha uma transparência diante de Deus. É por isso que o versículo de número 3, a palavra de Deus nos diz assim, capítulo 18, segundo livro dos Reis, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. E por causa dessa honra, e por causa desse prestígio, por causa dessa estima que ele tinha em observar a palavra de Deus, seguida pelos seus pais anteriormente falando, é que o Senhor mesmo lhe concedia vitória e lhe concedia inúmeras vitórias. Nós vemos isso que está associado a Davi também, no capítulo 19, versículo de número 34. Eu acho interessante que a bênção manifestada aqui no reinado de Ezequias está condicionado também ao temor de Davi e ao amor que Deus apresentava a ele, porque, antecipando um texto aqui, o Senhor nos diz assim, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Por mais que não esteja tratando propriamente agora do episódio ao qual o texto se refere, nós estamos aqui falando desse texto só para linkar as bênçãos de Deus com relação ao temor que a pessoa apresenta. Então, Ezequias, quando assume o seu reinado, ele assume um reinado que foi marcado pelo paganismo, marcado pelo culto a deuses pagãos estabelecido, entronizado pelo próprio pai Acais. Então, o pai era um pai pagão, um pai que não se preocupava em estar próximo do Senhor, em ter essa sensibilidade espiritual. Estabeleceu culto a outras divindades, a outros deuses, que o próprio texto diz que não eram deuses, eram obras de homens, feitas pelas mãos dos homens. O próprio Ezequias diz isso lá no segundo livro das Crônicas. Então, quando Ezequias assume o reinado, ele se importa em fazer mudanças significativas, justamente porque elas são necessárias. Então, dada essa necessidade, Ezequias vai se importar em fazer reformas agora, tanto relacionadas ao templo em si, à casa de Deus, como reformas relacionadas ao culto, à adoração a Deus. Então, dado a esse zelo, dado a essa sensibilidade espiritual que ele tinha e apresentava temor ao Senhor, ele ficou conhecido, pastor Marcos, como o rei reformista, aquele rei que não só pensou, não só planejou no seu coração, mas executou de fato mudanças radicais que inferiram e contribuíram significativamente para que o culto monoteísta, o culto ao Deus verdadeiro, viesse ser executado em Judá. Maravilha, pastor Elias. Então está aí, meus irmãos, um pouquinho do que foi o início do reinado de Ezequias, que era filho de Acás. Esse rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia vai nos falar que ele reformou lá, reabriu as portas do templo, ele destruiu os altares pagãos, ele restabeleceu as ofertas, né, para os sacerdotes, ele estabeleceu os sacrifícios regularmente. Enfim, houve até inclusive a celebração da Páscoa, que há muitos anos, né, pastor Elias, não ocorria. Então, ele realmente foi um rei que reformou todo o sistema religioso que já estava previsto na lei de Moisés. Por isso, a Bíblia vai dizer assim, que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Enquanto o seu pai desprezou, ele então chamou para si, guardou, reformou e por isso ficou para a história como um rei temente a Deus, reinando 29 anos ali sobre o reino do sul, portanto, o reino de Judá. Tinha um coração, portanto, disposto para fazer a vontade de Deus, como disse o pastor Elias. Evangelista Wallach, bem-vindo mais uma vez conosco. Nos fale um pouquinho mais sobre esse reinado de Ezequias. Pastor Marcos, pastor Elias Gomes, mais uma vez aqui reunidos. Pois bem, nós estamos tratando desse rei, como o pastor Elias já bem definiu, né? Um rei contrito, temente a Deus, e que a Bíblia fala que fez o que era reto aos olhos do Senhor.
Nós percebemos agora, nesse aspecto introdutório que o pastor Elias bem falou, da restauração do templo, e o pastor Marcos falou da reabertura. Não só o culto a Deus, a verdadeira adoração foi retomada, como o templo foi reaberto, ou seja, o templo estava fechado. Seu pai, Acais, havia fechado o templo porque tinha adquirido essa herança do exército que havia se aliado, que era o exército assírio, e se comprometido com os assírios a estabelecer um paganismo dentro do templo do Senhor. E agora, seu filho Ezequias surge, como no segundo tópico da nossa lição, a purificação dos lugares sagrados. Então, ele surge para dar uma ordem mandamental para a purificação do lugar sagrado, que era o templo do Senhor. E a Bíblia ela vem nos dizer, no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, que Ezequias ele promoveu uma grande limpeza no templo. E essa limpeza física, não só a limpeza espiritual, mas a limpeza física, de tirar aquelas imagens, aqueles objetos que eles se encontravam de forma prática, honrando levitas e sacerdotes, convocando-os para essa missão, que era a limpeza física do templo do Senhor. Em 2 Crônicas 29 e 17, pastor Marcos e pastor Elias, vai nos dizer que essa limpeza do templo durou por 16 dias, ou seja, era muita coisa para ser retirada, para ser limpada. Em 2 Crônicas 29, 5, diz assim: E disse-lhes: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Olha o adjetivo que ele utiliza aqui. O que havia dentro do templo do Senhor, da casa de Deus? Imagens imundas, imagens profanas, e que essa limpeza haveria de ser realizada, como assim o fez, em 16 dias, para que fosse retornada a verdadeira adoração e a verdadeira reabertura do templo da casa de Deus. Maravilha, eu imagino que houve ali como se fosse uma grande reinauguração do templo do Senhor, né, evangelista Wally? Coisa linda. E o que eu vejo aqui na vida de Ezequias é que ele começa dando um passo muito importante, que é a restauração espiritual, né? Porque sem essa restauração espiritual, como Israel, como Jerusalém poderia realmente receber a bênção do Senhor se ele deixasse que continuassem adorando nos altos, os porte-ídolos, como os demais reis de Judá realizaram, e como o próprio reinado lá em Samaria, né, pastor Elias? Então, essa atitude de Ezequias nos ensina muita coisa, né, também do ponto de vista da nossa vida pessoal. Com certeza, pastor Marco. Nós vemos que o povo ali estava dominado pelo que fora ensinado anteriormente. Tanto ele é usado por Deus que ele propõe que todo o povo faça um concerto com Deus. O Senhor falou em reinauguração, renovação, e não só do ponto de vista físico, do templo, enfim, mas também do povo de Deus, essa renovação de aliança, tanto que ele convoca os levitas, convoca os sacerdotes, e no versículo de número 10, do segundo livro das Crônicas, capítulo 29, a palavra de Deus nos diz que, versículo 4, ele chama os sacerdotes, trouxe os levitas e ajuntou-os na praça oriental, e no versículo de número 10 ele diz assim: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então, o que faz isso aqui? O que faz isso aqui, pastor Marco, é justamente o que muita gente perdeu ao longo do tempo e nos dias atuais, que eu diria que é sensibilidade espiritual, essa capacidade de perceber como é que está a relação da pessoa com Deus, da igreja com o Senhor, do povo com o seu Criador. Então, ele percebeu e ele chama as principais lideranças civis, ele chama lideranças espirituais, os sacerdotes, para a partir daí, essas figuras seriam o pontapé inicial de um verdadeiro concerto. Isso, através dessas reformas, a gente vai ver mais na frente,
que isso gerou um impacto espiritual tremendo, gerou uma mudança radical e isso implicou num avivamento geral em Judá. Tudo isso em função de uma atitude, de alguém que teve sensibilidade espiritual. Isso cabe nós dizermos que nos dias atuais é necessário que nós tenhamos pessoas entre nós dotadas dessa sensibilidade espiritual, pessoas que não são movidas propriamente pelo mecanismo, movidas propriamente pelos seus conceitos intelectuais, enfim, pessoas que têm proximidade com Deus. A Bíblia diz aí, nós lemos, que ele não se apartou do Senhor. Eu acho isso extraordinário. Ele estava andando com Deus, ele estava próximo do Senhor, e quem está próximo do Senhor, a tendência é ele ser santo e cada vez mais santo na presença de Deus. Pastor Marcos, só um comentário. Interessante nós percebermos isso, que o pastor Elias falou nesse resgate do verdadeiro culto, e é o tópico 3 da nossa lição, sobre a adoração nacional. Ele não só restabelece o culto, o verdadeiro culto em Jerusalém, mas ele convoca todo Israel, inclusive o norte, que estava apartado para essa adoração nacional. Baixa um decreto, escreve cartas a todos os rincões daquele reino, para que o povo venha para a verdadeira adoração. O povo do norte, que a priori já tinha sido dividido e estava em verdadeira guerra, mas ele, de coração contrito, não esquece que fazem parte de uma só árvore, né? De uma só genealogia, da genealogia de Abraão. E ele sabia que devia isso ao seu patriarca, devia isso ao verdadeiro Senhor, ao Deus de Israel, e assim ele estabelece essa adoração nacional, convidando a todos para a festividade da Páscoa, relembrando a saída do cativeiro do Egito, saída da escravidão do povo de Deus do jugo do Egito. Verdade. Eu imagino que Israel estava, que Judá estava sofrendo, porque nesse período todo, eu acredito que os sacrifícios haviam cessado da forma regular, aquele sacrifício anual em que o sumo sacerdote deveria fazer anualmente por toda a nação. Então, realmente o povo estava como que afastado completamente dos mandamentos do Senhor. Ele vai e restaura tudo isso, e aí sim a bênção do Senhor começa a ser derramada sobre Judá. Então, a lição que eu tiro também para nós, queridos que nos assistem, é que tudo começa com o espiritual. Às vezes nós queremos mudar a nossa vida a partir do material e esquecemos do mais importante. Se a vida espiritual não estiver boa, se o altar não estiver consertado, nada na vida vai adiantar. Você pode ganhar rios de dinheiro, você pode ter um bom emprego, um bom trabalho, mas se a sua vida espiritual não está bem, tudo começa a desandar. Então, em primeiro lugar, a vida espiritual. É como diz a palavra, em primeiro lugar, reino de Deus, é buscar a Deus, sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Olha, vocês veem que o rei Ezequias, através dos seus atos, nos trouxe muitas lições. Mas nós vamos para um breve intervalo e o programa Escola Bíblica volta já já, falando mais sobre o reinado do rei Ezequias. Programa Escola Bíblica de volta com você, falando sobre o reinado de Ezequias, um rei piedoso, um rei temente a Deus. Aprendemos aqui no primeiro bloco com nossos comentaristas que o rei Ezequias era filho de Acás, um rei impiedoso, infelizmente, um rei que não guardou o temor do Senhor, mas já seu filho Ezequias fez diferente. E a gente aprende que as pessoas podem escrever uma história diferente, pode tomar um rumo diferente daquelas que tomaram os seus pais, né? Então é importante que às vezes as pessoas acham que sempre um mau elemento vai dar cria a um outro mau elemento, né? Uma pessoa má e perversa vai gerar um mal e perverso, não é assim. Cada um responde por si mesmo, cada um é dono da sua vida. E nós precisamos aprender que Deus nos dá oportunidades, mesmo que às vezes a gente se encontre em situações difíceis, nós temos a oportunidade de fazer escolhas e essas escolhas é que definem a nossa vida. Então, o rei Ezequias, ele fez uma escolha, a escolha de temer a Deus, a escolha de observar a lei do Senhor, e isso lhe rendeu frutos maravilhosos, porque sempre que
Ezequias precisou de Deus, Deus estava ali com a sua mão estendida sobre a vida dele, sobre o seu reinado, abençoando em tudo o que ele fizesse. E evangelista Wallach, interessante que o texto bíblico vem nos falar que Ezequias, ele confiou no Senhor, né? Ele confiou no Senhor. Então essa palavra confiança ficou aqui no meu coração. Ele não confiou na sua força, ele não foi buscar apoio estrangeiro de outras nações, mas ele confiou em Deus. E eu estava assistindo um filme, brevemente, alguns momentos, um filme que fala sobre o rei Ezequias, e lá no enredo do filme, evangelista Wallach, eles colocam que ele sofreu muita pressão dos seus conselheiros, até dos moradores de Jerusalém, para que ele tomasse uma outra atitude, buscasse auxílio com o Egito, por exemplo, entregasse muita riqueza, voltasse a pagar impostos, né, para a Síria, para que não houvesse morte. Então ele sofreu muita pressão, mas ele continuou firme, dizendo que Yahvé, que Deus iria protegê-los, iria guardá-los, né? Perfeito, pastor Marcos. Isso que nós estamos tratando agora, esse tema que o senhor relatou agora, do filme, nós estamos tratando do tópico 2.1 da nossa lição, que são as ameaças de Senaqueribe contra Jerusalém, contra Judá, contra o rei Ezequias. E é importante nós entendermos que, nesse momento, Senaqueribe ele lidera o exército mais poderoso do planeta. E ele domina Laquis, uma cidade no sudeste de Jerusalém, muito próximo, e de lá passa a enviar mensageiros, cartas, ameaçando o reino do sul, o reino de Judá, de Jerusalém, onde Ezequias estava residindo no seu palácio. Pois bem, ao receber a ameaça, pastor Marcos, Ezequias ele vai se consultar com os homens de Deus, com o profeta Isaías, com seus conselheiros. E, acima de tudo, nós percebemos aqui que ele recebe propostas. Ele recebe as ameaças, primeiramente, do rei Senaqueribe, informando que já havia dominado várias outras nações e que ele não poderia, inclusive ele blasfema o nome do Senhor, Deus de Israel, dizendo que eles poderiam confiar naquele Deus, mas que eles seriam subjugados ao jugo da Síria, ao jugo de Senaqueribe. Mas aqui nós percebemos também que logo após as ameaças, o rei Ezequias ele recebe promessas de benesses, promessas de proteção mundial, proteção daquele exército mais poderoso que nós tínhamos naquela época. Mas Ezequias, com sabedoria, rejeita se acolonhar, rejeita fazer contrato com o Egito para se proteger dos assírios, rejeita fazer um contrato com a própria Síria que lhe está ameaçando naquele momento. E aí, a palavra de Deus vem ao profeta Isaías e ele profetiza para o rei Ezequias contra Senaqueribe. E a palavra de Deus diz assim: por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 29. Então nós percebemos aqui Deus utilizando o seu servo Isaías para falar ao rei Ezequias, que já havia orado, numa profecia contra o chefe, contra o rei Senaqueribe da Síria. E daqui nós extraímos algumas lições, porque nós percebemos que muitas vezes nós estamos debaixo da vontade de Deus, da boa, da perfeita e da agradável vontade do Senhor, e ainda assim no nosso dia a dia nós somos deveras afrontados, nós somos desafiados para a guerra, para as batalhas do cotidiano, do dia a dia, e às vezes nós não sabemos como nos comportarmos. Mas aqui o rei Ezequias preferiu se aconselhar com um homem de Deus, preferiu se recolher ao templo do Senhor, na casa de Deus, e orar ao Deus de Israel. E assim nós sabemos qual foi o resultado dessa grande batalha, que certamente nós trataremos logo após na lição. Maravilha. Evangelista Wallach, que eu vejo aqui também nesse momento de apreensão do povo de Judá, vejo o rei Senaqueribe intimidando, né, o rei Ezequias e o povo,
Vejo ele aqui tentando colocar o povo contra o rei, intimidando com palavras, enviando cartas. E havia uma guerra realmente de informações ali também, né? Em todo conflito, a guerra de informações era também importante, né, pastor Elias? E é um texto aqui no capítulo 32, se o senhor me permite, eu queria ler rapidamente, o versículo 7, 8, diz assim, Ezequias vai e leva uma palavra para o povo, né? Ele diz assim, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele, o rei da Síria, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então é interessante que havia essa guerra. Logo em seguida vai dizer que Senaqueribe, então, também viu informações contra essas palavras de Ezequias. Ezequias falava uma coisa para o seu povo, Senaqueribe queria influenciar o povo também, falando outras coisas. Você imagina como é que estava o povo nesse momento, né, pastor? Com certeza, pastor Marco. E o conflito, né, que gerava na mente do povo, no que diz respeito a isso, e aquela digamos que, falta, quem sabe, até de segurança. É claro que depois o povo descansou, o povo confiou. Mas antes disso era uma persuasão tremenda, assim, desse aspecto negativo por parte dos mensageiros do rei da Síria. Tanto que no capítulo 18, do segundo livro dos reis, no versículo 31 e no versículo de número 32, eles dizem, não deis ouvido a Ezequias, ele está enganando vocês. O outro versículo 32 diz assim, não deis ouvido a Ezequias, porque ele vos incita dizendo, o Senhor nos livrará. Então, mesmo diante dessas insinuações, dessas persuasões negativas, o povo confiou e Ezequias também colocou a sua confiança, né, em pauta. Nos lembra agora o que Jeremias diz, que ele diz assim, bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aí, tanto lá que ele diz que maldito é aquele que confia na sua própria força e faz do seu braço, né, a sua ancoragem. Então, nós devemos confiar inteiramente no Senhor. Nos faz lembrar, pastor Marco, que mesmo diante dessa proximidade, desse relacionamento profundo que Ezequias tinha com Deus, não esqueçamos que ele temeu, que ele entrou em pavor quando os seus mensageiros foram ao encontro dos mensageiros do rei da Síria, do rei Senaqueribe, eles retornaram de lá com as vestes rasgadas, dizendo, nós estamos em dia de dificuldades, nós estamos em momento de pânico, a situação não está boa. Quando eles chegaram para dar o recado a Ezequias sobre a mensagem que Senaqueribe tinha trazido ou tinha enviado através dos seus mensageiros, Ezequias também rasgou as suas vestes, dizendo, nós estamos em dia de problema. Ele denomina isso no capítulo 19, segundo o livro dos reis, ele chama dia de angústia, dia de vituperação e dia de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto. Olha a linguagem que ele usa. Os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. É como fosse a mulher ali com as dores de dar à luz, mas não tinha como ter. Então, era algo terrível. Muita aflição, né? Muita aflição, dificuldades. E outra, o que nos faz pensar é que nem sempre a fidelidade, ela nos livra do problema. Às vezes, ela é a razão do problema. E isso está muito claro aqui no capítulo 32, do segundo livro das Crônicas, no versículo 1 já chega dizendo assim, ó, depois dessas coisas e dessa fidelidade. Olha só, a fidelidade de Ezequias foi a razão pela qual Senaqueribe veio. Ele ficou muito incomodado com as reformas que houveram, porque o culto agora estava direcionado a Deus. Aquilo ali muito inquietou. Então, o fato de nós sermos fiéis a Deus, o fato de nós sermos tementes, estarmos andando em proximidade com Deus, muitas das vezes não nos livra do problema. Porque às vezes, já diz alguém que Deus às vezes não nos livra do problema, às vezes Ele nos livra no
problema, né? O próprio Senhor Jesus já nos alertou, dizendo em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não perdeu a cabeça, apesar do dia de angústia, dia de adversidade. E me permita, pastor Marco, ler um texto aqui rapidamente, que o apóstolo Paulo também chama de dia mau, esse dia de adversidade. Efésios capítulo de número 6, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 14, a palavra de Deus nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Exatamente. Então, não ser abalado por essas afrontas, porque uma das principais características dos reis, não só do rei Senaqueribe, mas dos reis da Síria, era afronta, era intimidar. Eles usavam estratégias que mexiam e deixavam os adversários abalados antes de entrar num confronto propriamente dito. Evangelista Wallach, e essa tática da intimidação, sobretudo na mente, né? Desestabilizar as pessoas emocionalmente, colocar um pavor dentro da nação de Jerusalém, no próprio rei, isso realmente tornaria, digamos, a tomada daquela cidade muito mais fácil, né? Sim, perfeito. Nós estamos falando aí da violência que precede a guerra, né? Que é a violência psicológica. E toda estratégia de guerra tem isso. Hoje, nas relações internacionais, os países, eles emitem comunicados, eles fazem seus avisos através das imprensas, das redes sociais, e até hoje, isso é uma estratégia de guerra que ela é medieval e ela vem há muitos anos. Mas tem um ponto interessante aqui, que nós devemos destacar, está em 2 Reis 18, a partir do verso 14, nós percebemos que Ezequias, ele diz assim para o exército da Síria: eu errei, pare de me atacar e cumprirei tudo que me impuser. Nós estamos tratando aqui de uma semi-rendição. Ele demonstra que vai se render e ele paga tributos ao rei da Síria. A palavra de Deus diz que ele paga um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro para não ser invadido. Mas isso aqui não é uma confissão de derrota. Isso aqui não quer dizer que Ezequias se rendeu totalmente, que esqueceu de Deus ou esqueceu do Deus a quem ele serve. Pelo contrário, ele utilizou-se de uma estratégia que é bem conhecida de todos. Ele deu um passo para trás para dar 2 passos para frente. E nós percebemos aqui que ele fala aqui, pastor Elias, na minha tradução da minha Bíblia, ele, como o senhor falou agora há pouco, ele fala aqui dos dias de angústia, de castigo e de vergonha. E justamente por isso, por esse fato dele ter que tributar, né, em valores para o exército da Síria. Mas ele não desiste. Ele continua em oração porque ele tem a certeza do livramento. E essa certeza do livramento é o que todos nós conhecemos. Porque na tentativa de realmente tomar, não só se apossar, mas na segunda tentativa de Senaqueribe, de tomar a cidade de Jerusalém, é aí que o exército do Senhor, né, que o anjo do Senhor é utilizado, e aí vão perecer 185 mil soldados do exército assírio naquele dia da batalha. Então, aquele dia de derrota, de vergonha, de castigo que Ezequias havia passado, Deus o honrou e fez com que acontecesse. E assim diz a palavra de Deus em 2 Reis 19, 7, já em se tratando do segundo episódio, da segunda invasão: eis que porei nele quem? Senaqueribe, um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. E assim ele fez. Após a morte daqueles 185 mil soldados, volta para a capital de Nínive e lá é assassinado pelos seus 2 filhos, Adramaleque e Saracezé, seus 2 filhos em conflito pelo trono do exército assírio. Maravilha. Eu quero ler um texto para a gente encerrar essa parte aqui, que é o texto de Salmo de número 46. Salmo 46 é um salmo assim, que nos fortalece muito em momento de angústia. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que
ainda que os montes se transportem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, olha a sua fúria do mal, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, na hora da angústia, na hora da aflição, a gente precisa confiar, né, pastor Elias? Confiar, evangelista Wallace, ter um pouco de paciência, porque nem sempre a vitória vem no primeiro momento. Deus, às vezes, prova a nossa fé, a nossa confiança, e às vezes a vitória vem ao romper da manhã, e vem na última vigília ali, né? Mas ele aparece andando sobre as águas. Então, querido, se você está passando por um momento de aflição na sua vida, momento de batalha, momento de guerra, não sei em que área da sua vida, confie no Senhor, busque a Deus, porque é sobre esse tema que nós vamos falar depois do intervalo. Vamos falar sobre o poder da oração na vida do rei Ezequias, um rei que buscava ao Senhor. Fique conosco, vamos para um breve intervalo e já retornamos com o programa Escola Bíblica. Maravilha, voltando aqui com o programa Escola Bíblica, que hoje está com uma lição maravilhosa. Você que ligou sua televisão agora, no canal 7.1, ou mesmo nos acompanha pelo YouTube, estamos falando sobre o reinado de Ezequias, um rei temente a Deus, que nos tem dado muitas lições, apesar de já muito tempo atrás, nós aprendemos com a vida e com o reinado dele. Agora, no final da nossa lição, nós vamos falar sobre a oração do rei e o livramento do Senhor. Como Deus livrou a Ezequias através da oração. Pastor Elias, Ezequias é um homem que a gente tem gosto de falar dele, né? Porque não era apenas um rei, um estadista, um governante, mas era também um homem de oração, né? Era um homem de oração, um homem temente a Deus, né? Isso é uma característica que ao longo do tempo e ao longo dos anos que se passaram, e até hoje nós estamos evidenciando aqui, porque é algo de uma nobreza elevadíssima. E a oração é justamente o caminho pelo qual nós devemos caminhar, é a saída que nós temos diante dessas afrontas. Nós vemos que a sua fidelidade, a sua reforma, as mudanças provocadas por Ezequias geraram afrontas das mais planejadas possíveis por parte do rei da Assíria. Todavia, esse homem tinha intimidade com Deus. E, em primeira instância, a gente vê, pastor Marco, que ele, apesar de ser rei, apesar de ser estadista, ele tinha essa comunhão com Deus, e tanto que, diante dos problemas, ele fez diferente de Saul, ele fez diferente de Acasias, que mandavam consultar feiticeiras, enfim, outros deuses pagãos ou deuses pagãos. Ele mandou consultar o profeta de Deus, o profeta Isaías, filho de Amós, é o que está aqui no capítulo 19, no versículo de número 2, a Bíblia diz que ele manda os seus mensageiros irem até o profeta do Senhor consultá-lo, para que rumo eles devem trilhar, e é de lá que vem uma palavra de vitória, é de lá que vem a orientação da parte de Deus. Nós, em primeira instância, devemos observar isso, consultar o profeta. Me faz lembrar agora que Davi também tinha essa prática de consultar ao Senhor. Josafá também tinha essa prática de consultar ao Senhor através dos seus profetas antes de tomar qualquer decisão nesses momentos cruciais, nesses momentos difíceis. Então, isso é muito relevante que se fale. Ele confiava em Deus e mandava consultar os profetas do Senhor. Depois de ter consultado o profeta Isaías, ele foi orientado, né? E ele
mesmo executou uma oração, que eu diria oração fervorosa. A gente vê aí isso no capítulo de número 19. No capítulo 19, a partir do versículo de número 15, a Bíblia diz assim, segundo o livro dos Reis, 19 e 15: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, olha a oração teológica de Ezequiel, absolutamente teológica, porque ele aspira à presença de Deus, ele invoca o nome do Senhor e diz: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Isso aqui, inclusive, para se contrastar a maneira como os reis da Assíria eram chamados. Muitas das vezes de grande rei. O grande rei da Assíria, né? Eles eram assim tratados para elevar o seu poderio, a sua grandeza. A gente até vê isso na revista, que eles eram chamados de o grande rei, o rei da Assíria. Então é apenas parte do título que frequentemente era usado pelos reis da Síria. Então, diante disso, na oração de Ezequias, ele já chega dizendo: Rei dos reis, ou Rei de todos os reinos da terra, é o Senhor Deus de Israel. Então, ele invoca o nome do Senhor e não ora superficialmente, ele ora confiantemente no Senhor. Ele exalta a majestade de Deus. Exalta a grandeza do Senhor. E tanto que no capítulo 32, mesmo capítulo que o Senhor fez uso agora há pouco, do segundo livro das Crônicas, diante dessas afrontas, como eles estavam cercados, e vale ressaltar que Judá aqui era absolutamente pequena, perto do poderio bélico, da capacidade de guerra que a Síria possuía. Então, Ezequias e Isaías foram orar por esta causa. A Bíblia diz no versículo de número 20, segundo Crônicas 32, eu acho esse texto muito importante. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo e destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Assíria. Então é algo extraordinário, porque a Bíblia diz que enquanto eles oravam, naquela mesma noite, o Senhor enviou um anjo, o anjo do Senhor, e destruiu 185 mil soldados do exército assírio. Então, quando eles acordaram, quando levantaram pela manhã, o que via-se era corpos no chão. Então, e a gente sabe que, pastor Marco, nesses conflitos, esses conflitos de guerra, há um lado espiritual também. Então, a gente deve entregar ao Senhor. Tem muitas coisas que nós somos tentados a bradar, a guerrear pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento. E aí é nessa hora que Deus usa um profeta e diz: não, ora ao Senhor, busca ao Senhor, e tu vais ver a estratégia que Deus vai usar, porque Deus é um Deus estrategista. E aí depois Deus prepara um cenário de modo que os próprios filhos de Senaqueribe vão executar a sua morte. Então, Deus é o Deus poderoso. Maravilha. Que Deus não pode fazer através da oração de um justo, né? A Bíblia diz: a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Imagine dois, Isaías e Ezequias entrando na presença de Deus, né, evangelista Wallace? Perfeito, pastor Marcos. Concordo, gênero, número e grau. Nós estamos falando aqui que Deus, ele conforta, né, o coração daquele rei subjugado, cercado pelo maior exército do planeta. Mas também nós temos aqui que citarmos que esse rei, apesar de nós tratarmos aqui no começo da nossa lição, isso é bíblico, está na palavra de Deus, que diz que nunca mais haverá um rei que nem ele, nem houve que nem ele, né? E nós acreditamos que isso se refere ao aspecto realmente da adoração e da oração, mas nós temos que destacar o aspecto da humanidade. E em 2 Crônicas 32, do verso 23 a 26, vem nos dizer que Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito. E nós entendemos nesse contexto aqui cronológico que esse fato ocorre
após Deus dar o livramento dos 185 mil soldados. E a palavra vem dizer que ele não entendeu, ele não compreendeu, ele não entendeu aquele benefício, porque o seu coração se exaltou. Ele percebeu que Deus estava com ele, ele percebeu que o exército da Síria fora destruído e ele se exalta. E aqui nós não queremos entrar nessa discussão cronológica, se foi antes ou depois daquela batalha, mas de fato é que nós percebemos aqui que o rei Ezequias adoece. E nós podemos fazer uma análise aqui que ele pode, inclusive, ter adoecido. É uma possibilidade, nós estamos tratando. Ele pode ter adoecido pelo fato de seu coração ter sido exaltado. Mas também, no verso 26, vem dizer que, porém, Ezequias se humilhou pela exaltação do seu coração. E ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Apesar de se exaltar, ele se arrepende, clama novamente ao Senhor, e assim o Senhor o cura também e dá o livramento da morte, lhe acrescentando 15 anos de vida. Maravilha. Esse episódio aí que o evangelista Wallach nos fala está aqui em Isaías, no capítulo 38, quando o profeta diz para ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aí ele vira o rosto dele para a parede e ora ao Senhor, né? A gente percebe então que esse recurso da oração era muito presente na vida de Ezequias, né? Qualquer coisa ele ia buscar o Senhor, qualquer aflição ele estava ali querendo buscar o Senhor. E, pastor Elias, esse episódio aqui no capítulo 37, quando ele recebe as cartas das mãos dos mensageiros, também afrontando, intimidando a ele e ao povo, diz a Bíblia que ele vai para a casa do Senhor. Ele subiu, o versículo 14 do capítulo 37 diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Ele apresenta as cartas dos seus inimigos a Deus. Está aqui, Senhor, essas são as cartas dos meus inimigos. Olha o que eles estão dizendo a nosso respeito, né? Eu acho muito interessante, porque ele vai diante de Deus e ele silencia, ele não dá resposta para os seus inimigos, mas ele vai buscar a resposta em Deus, né? É muito interessante. O comentarista da revista Pentecostal, ele diz assim: a intimidação e as acusações de Rabizaque não mereciam uma resposta, mas mereciam uma intercessão sincera. Ezequias, um homem de Deus, buscou a Deus em oração humilde e contrita e procurou conhecer a sua palavra através da boca de Isaías, o profeta. Em tempo de aflição, a melhor coisa que podemos fazer é buscar a face do Senhor, Deus, e rogar que Ele nos fale por sua palavra escrita ou profética, né, pastor Elias? Ele fez basicamente, né, pastor Marco, o que Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diante das inquietações, das perseguições ou diante dos conflitos, sejam internos, sejam externos, porque ali na ocasião Ezequias tinha inimigo externo, que era o inimigo militar, que era a Síria, mas o inimigo interno chegou, uma doença mortífera, porque Isaías 38 diz que é doença de morte. Mas diante disso, como o senhor falou, quando recebeu as cartas de afronta, ele apresentou ao Senhor, e aí Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa algumas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas e com ações de graça. Então, é o que Ezequias fez. E a gente aprende aqui, pastor Marcos, que evangelista Wallach, que o inimigo, o adversário de Ezequias, que era o Império Assírio, eles afrontavam Ezequias e afrontavam o próprio Deus, na verdade. A gente percebe que quando a pessoa está alinhada, está em fidelidade, está em retidão à vontade, aos princípios do Senhor, não negocia princípio, porque ele poderia negociar, como falou bem o evangelista Wallach, fazer aliança contra os reinos, contra as nações poderosas, a fim de ficar impune daquelas ameaças, ou ficar livre daquelas ameaças. Mas não, ele se mantém em retidão ali, e o que a gente percebe é que o próprio Deus pega aquela causa para si. Eu lembro agora de quando Saulo estava perseguindo a igreja, Atos capítulo de número 9,
O próprio Jesus, quando se apresenta para ele, diz: não, tu não estás perseguindo a igreja, tu estás perseguindo a mim. Eu sou Jesus. É a mim. A quem tu persegues. Né? Então a gente percebe que o próprio Senhor, ele pega as causas. A gente pega algumas lições aqui, nós já estamos partindo para o final do bloco, né, pastor Marcos? A gente aprende que teve rei que começou mal e terminou bem. Teve rei que começou bem e terminou mal. Foi o exemplo de Joás, por exemplo, que foi instruído por Joiada. Mas Ezequias é um rei diferenciado, porque ele começou bem e ele terminou bem. Ele começou em alta que eu falo, no temor do Senhor, em proximidade com o Senhor, em sensibilidade espiritual com o Senhor, e ele terminou nesse mesmo nível, sem negociar, sem descer de nível espiritual. Isso é muito brilhante. E é isso que Deus quer para todos nós. Com certeza. Não só que a gente comece bem, mas que, sobretudo, que a gente termine bem. Para a gente terminar bem, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entregar. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então, que você possa a cada dia, que nós possamos a cada dia confiar mais no Senhor. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes usamos bastante esse jargão. Deus está no controle. Mas às vezes a gente quer pegar o controle do Senhor. Então, deixe o controle na mão de Deus. Continue buscando a face dele, porque ele vai entrar com providência na sua vida. Ele tem resposta para você. Vamos terminar orando, vamos fazer como o rei Ezequias. Vamos entrar na presença de Deus com a nossa humilde oração. Vamos apresentar a nossa vida a ele, tá bom? Eu quero nesse momento convidar aqui o evangelista Wallach para nos apresentar em oração, pedindo a Deus que nos dê graça nesses dias difíceis que nós estamos passando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, ser conosco durante essa semana. Nós te pedimos o teu favor, Senhor, para esses alunos, para esses telespectadores da Escola Bíblica Dominical. Visita, Pai, as nossas escolas, em todos os nossos templos, em nossas congregações. Ser conosco por toda essa semana, Senhor. Ser com o nosso presidente da nossa igreja, pastor Salles Batista, sua família, pastor Elias Gomes, pastor Marcos Melo, que estão aqui, Senhor, empenhando, Pai, a tua palavra para os teus servos que assim vos ouvem. Nós pedimos tudo isso, Pai, e por fé, Pai, nós cremos e acreditamos no teu Filho amado, Jesus de Nazaré. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência no programa Escola Bíblica, e até o próximo programa, se Deus quiser.